1º de fevereiro de 2026. O mês de fevereiro, como você já sabe, tem 28 dias. E o livro de Provérbios é um livro que foi escrito, veja aqui o versículo 1, pelo rei Salomão. Nós estamos aqui na tela com Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 1, e o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. O versículo 1 aqui nos fala isso. Provérbios foram escritos por Salomão, filho de Davi, que era rei de Israel. Por que Salomão escreveu o livro de Provérbios? Do versículo 2 até o 6, nós tomamos conhecimento sobre os objetivos do livro de Provérbios. Versículo 2: Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Esse é o primeiro objetivo de Salomão ter escrito Provérbios. Eles nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos, pensamentos a respeito da vida. O livro de Provérbios, ele é um livro que traz orientações a respeito das nossas escolhas, a respeito das nossas decisões, a respeito da nossa vida aqui nessa terra. O livro de Provérbios traz palavras de sabedoria. Segundo objetivo está no versículo 3. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Qual é o caminho certo em relação a isso ou em relação àquilo? São dúvidas a respeito de, desde questões se eu devo ou não devo namorar essa pessoa, até se eu devo ou não devo cursar essa faculdade, até se eu devo ou não devo abrir esse negócio, até eu devo ou não devo fazer essa viagem para cá, para lá. São as questões do dia a dia. As pessoas ficam em dúvidas. Então o versículo 3 está dizendo: os provérbios nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Depois o terceiro objetivo, eles também podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Muitas pessoas dizem: eu sou muito jovem. Qual será o melhor caminho? Muitas pessoas dizem: lá quando eu era jovem, se eu soubesse disso, eu não teria feito isso. Eu não teria seguido por essa carreira, eu não teria vindo para essa cidade, eu não teria namorado essa pessoa, eu não teria feito isso ou aquilo. Versículo 4 está dizendo que se você conhecer provérbios, você pode se tornar uma pessoa sábia, mesmo sem ter experiência. Pela meditação em provérbios, você pode perceber uma situação antes que ela ocorra na sua vida. E você pode, a partir do conhecimento de provérbios, tomar cautela em uma decisão e escapar de uma situação ruim na sua vida. Quarto objetivo de provérbios. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Mesmo você, que já é uma pessoa inteligente, quando medita em provérbios, você pode, nessa meditação, aprofundar ainda mais a sabedoria e crescer no conhecimento. 6. Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados
e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Então aqui nós percebemos que o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que ele era o filho do rei Davi. Salomão foi rei de Israel e ele escreveu Provérbios com propósitos específicos, nos ensinar a ter uma vida melhor, nos ensinar a dar valor para a sabedoria, para decidirmos melhor os nossos caminhos nessa terra. Ele escreveu para trazer experiência aos jovens, para que recebam conhecimento sobre as suas decisões e também para aprofundar o conhecimento dos inteligentes, sábios, para que consigam decidir cada vez melhor. Ele escreveu esse livro também para nos revelar o caminho da justiça, da verdade, da honestidade. Agora, avançando no versículo 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. A palavra temer pode significar ter medo e também significa ter reverência, ter consideração, ter um grande respeito. Então, é nesse sentido que o versículo 7 está dizendo: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Para ser sábio, é preciso primeiro ter uma grande consideração, um extremo e absoluto respeito por Deus, o Senhor, a ponto de priorizá-lo, a ponto de colocá-lo acima de todas as questões. Tudo que você fizer, comece apresentando o seu plano a Deus, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria, pedindo a Deus: Deus, eu honro ao Senhor e quero que o Senhor me oriente a respeito de tudo que eu fizer ao longo dessa vida. Ao acordar, diga a Deus: eu te dou glória porque recebi um presente, mais uma oportunidade, e quero que a minha vida nesse dia todo seja guiada pelo Senhor. Agora, a segunda parte do versículo 7. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Os tolos são aqueles que seguem o caminho torto. Eles desprezam a sabedoria. Os tolos dizem: Deus existe? Deus não existe. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e ninguém tem a ver com a minha vida. E essas pessoas que seguem esse caminho acabam naufragando, tomam decisões erradas, se envolvem com pessoas erradas, entram em negócios que depois quebram a cabeça e dizem que a culpa é de Deus. É interessante como muitas pessoas que não se importam com Deus quebram a cara e quando a vida sai torta, com danos, com prejuízos, aí elas lembram de Deus para pôr a culpa pelo seu fracasso, pelas suas decisões erradas em Deus. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Agora o versículo 8. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Veja que os versículos 8 e 9 dizem que devemos honrar os nossos pais. Eles querem o nosso bem. Tudo o que eles dizem, por mais que pareça ríspido, por mais que pareça duro, serve para pensar e refletir. Talvez você diga: mas o meu pai vive embriagado e a minha mãe vive no caminho torto. O versículo 8 e 9 estão falando para você ouvir o conselho deles, mesmo assim.
quando eles dizem alguma coisa para o caminho certo, eles podem estar errados no caminho deles, mas mesmo assim escute os bons conselhos que eles dão. Talvez você diga, mas o meu pai me ensina a participar de coisas erradas, e a minha mãe também. Então, nesse caso, prefiro escutar a Deus. Existe uma ordem, existe uma escala. A primeira ordem é Deus. Veja que o versículo 7, ele vem primeiro. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então, antes dos conselhos do seu pai e da sua mãe, você deve ter o temor a Deus. O temor a Deus é o extremo respeito a Deus. Se o seu pai e a sua mãe orientam você para ficar com o troco que recebem a mais, para xingar as pessoas no trânsito, se o seu pai ou a sua mãe ensinam que você pode enganar os outros e que o importante é você sair sempre na vantagem, então você deve ouvir o que Deus ensina. Mas, se o seu pai e a sua mãe ensinam os mandamentos do Senhor, escute o seu pai e a sua mãe, porque esses ensinamentos vão aperfeiçoar o seu caráter e da mesma forma como um turbante na cabeça ou um colar melhoram a sua aparência, você vai ser uma pessoa melhor. Agora o versículo 10. Do versículo 10 até o versículo 16, nós vemos que Provérbios fala que você não deve andar com pessoas erradas. Elas vão influenciar você para fazer as coisas erradas e você vai tropeçar e vai pagar as consequências das coisas erradas. Veja aqui, preste atenção no versículo 10 até o versículo 16. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. 11. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. 12. Elas estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. 13. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. 14. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. 15. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Fique longe deles. Fique longe deles. 16. Porque eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Veja que o versículo 10 ao versículo 16 está dizendo que existem pessoas dispostas a matar, a roubar, a enganar outras pessoas. Existem pessoas dispostas a entrar na casa de uma outra pessoa com saúde e que estão dispostas a derrubar a casa do próximo para colher riqueza pessoal, sem trabalho, de maneira desonesta, de maneira injusta, e o texto está dizendo: fique longe de gente dessa laia, porque eles vão dizer a você que, porque o versículo 16, eles têm pressa de fazer o mal, estão sempre prontos para matar. Prosseguindo nas consequências dessas pessoas, veja o que Provérbios 1 fala. 17. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. 18. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Veja que o versículo 17 e o 18 estão dizendo que o passarinho é mais esperto, o passarinho é mais inteligente do que as pessoas que praticam o mal. Se você arma uma arapuca para o passarinho
quando ele estiver olhando, ele não cai naquela armadilha. Ele não come aquele alpiste, porque ele sabe, ele viu a armadilha sendo preparada contra ele. O versículo 18 fala: no entanto, esses homens estão preparando uma armadilha, onde eles mesmos morrerão. O versículo 18 está dizendo que essas pessoas aqui, do versículo 10 até o versículo 16, que convidam os outros para praticarem o mal, são tão cegos que eles pensam que vão se dar bem e que nunca vão tropeçar. Mas eles estão tão cegos que eles não percebem que quando eles praticam o mal contra alguém, logo ali na frente, eles vão ser presos nessa cilada. Qual é a cilada de quem é perverso? Ele pratica um crime hoje e ele escapou. Então ele diz assim: deu certo. Depois ele pratica um segundo e ele fala: deu certo. Até que chega um dia em que Deus diz: hoje é o dia de prestação de contas. E hoje você não vai escapar de ser descoberto e pagar o resultado do seu pecado. Eles não conseguem enxergar que existe Deus e que Deus toma conta de tudo aquilo que nós fazemos. Ele pode ficar de braços cruzados, só vendo o que a pessoa está fazendo por um tempo. Mas tem um momento em que Deus diz: basta, hoje é o dia de receber o pagamento por tudo que você fez. E quando chega esse dia, a arapuca cai e esses homens são presos na sua armadilha. Todo aquele que se envolve com coisas erradas certamente vai receber o pagamento pelos seus erros. Ele vai pagar. E é isso que o versículo 17 está dizendo. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, ou seja, apesar disso, esses homens estão preparando uma armadilha, onde eles mesmos morrerão. Eles são tão tolos por não temer a Deus que eles vão receber o castigo quando eles menos esperam. Agora o versículo 19. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Então veja, o versículo 19, ele fecha esse trecho do versículo 10 até o 16, que fala que existem pessoas que convidam os outros para praticar o mal, e o versículo 17 fala que eles não, que eles são, que o passarinho é mais inteligente do que eles. Porque se o passarinho vê uma arapuca, ele não cai. Mas esses homens não percebem que fazendo a coisa errada, estão armando uma arapuca para eles mesmos, onde eles vão morrer. O 19 fecha esse raciocínio, dizendo que o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Então, ele está fechando dizendo: não ande com as pessoas que fazem as coisas erradas. O que acontece no final é que essa pessoa acaba morrendo. Ela pode morrer literalmente, numa troca de tiros com a polícia, ou quando entra na casa de alguém que de repente é um policial e que de repente tem ali uma arma de fogo, ou pode ser morto porque perde o sentido da vida e acaba se afastando de Deus, acaba morrendo espiritualmente. Muitos morrem, literalmente, morrem em razão de envolvimento com o crime, com o caminho torto, com o caminho errado. Ficam ricos enganando os outros, até que passam no caminho de alguém que não aceita ser enganado e acabam morrendo, perdendo a sua vida. Agora, do versículo 20 até o final, nós vemos que a sabedoria chama a todos. Veja o versículo 20. Escutem a sabedoria,
sabedoria que você está vendo está em letra maiúscula, porque essa sabedoria, ela é uma pessoa. Essa sabedoria é Deus. Essa sabedoria é Jesus, o Filho de Deus. Essa sabedoria é o Espírito Santo de Deus. A sabedoria representa o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O nosso Deus carrega a sabedoria e a inteligência. Quando nós priorizamos Deus, então nós andamos com Ele, nós temos a sabedoria. Então escutem, a sabedoria, que é Deus, está gritando nas ruas e nas praças. Quando o versículo 20 fala que a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, ele está dizendo que todas as pessoas têm a oportunidade de conhecê-lo, de saber a respeito de Deus. Quando você passa nas ruas, você vê igrejas abertas. Quando você passa pelas praças, você vê lugares onde as pessoas estão ensinando a fazer o que é certo, o que é correto. Ninguém pode dizer: eu nunca recebi uma palavra sobre o que é certo. Deus usa as pessoas, mesmo nos lugares onde não exista uma Bíblia, existem autoridades que ensinam o que é a justiça, o que é a verdade, o respeito às leis e o respeito ao próximo. Então a sabedoria em todos os lugares está se revelando. Versículo 21. Nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. 22. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? O versículo 22 está chamando as pessoas e dizendo: gente louca, vocês que andam longe de Deus, vocês que fazem a loucura de andar no caminho torto, até quando vocês vão continuar nessa loucura? Até quando vocês vão sentir prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? 23. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Agora, sabedoria está com letra minúscula. Por quê? A Deus, que é o dono da sabedoria, que é a sabedoria com letra maiúscula, ele tem os conhecimentos, ele tem as informações, ele tem as respostas certas para a nossa vida. É isso que é a sabedoria com letra minúscula. As respostas certas, as decisões corretas, aquilo que a sabedoria com letra maiúscula, que é Deus, tem para revelar a nós. Então, o 23, escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Ele quer repartir as respostas certas para nós. Ele quer repartir os bons conselhos para nós. Ele quer repartir as decisões justas, corretas, verdadeiras, para a nossa felicidade, para o nosso bom caminho. Versículo 24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. 25. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. 26. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. O versículo 26 mostra que quando a dificuldade vem, quando o terror, aquilo que é terrível, alcança uma pessoa que não escutou a sabedoria de Deus, que ele vai caçoar. Significa que Deus vai dizer assim: está vendo aí o que você fez? Você fez isso e você vai pagar o resultado do que você decidiu. Não é que Deus é sádico e que Deus vai ficar dando gargalhadas e amando que você está na desgraça. Mas o versículo 26 está dizendo que Deus vai caçoar no sentido de que ele vai dizer assim: agora você vai ficar aí,
sofrendo as consequências do que você fez. Eu vou caçoar de vocês significa eu não vou passar a mão na cabeça de vocês, não. Vocês vão receber as consequências, os resultados do que vocês fizeram. 27. Eu zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Deus, aqui no versículo 27, está dizendo: a sabedoria vai deixar que você pague tudo o que você decidir de errado na sua vida. Se você tomar uma decisão errada, como por exemplo, escolher namorar com uma pessoa errada ou gastar a sua vida ficando com várias pessoas, depois que as feridas estiverem no seu coração de tantos relacionamentos frustrados, Deus não vai chegar e dizer assim: agora eu vou limpar o seu coração do dia para a noite. Você vai sofrer as consequências das marcas, das feridas que ficaram em função da sua decisão. Se você decidir andar com pessoas que abrem negócios para enganar outras pessoas e quando for descoberto pela polícia e estiver dentro de uma prisão ou respondendo a processos e perdendo os bens que conquistou por meio do engano, Deus não vai dizer assim: vou proteger você. Você vai sofrer as consequências, vai responder aos processos, vai ter as dores de cabeça de contratar um advogado, vai sofrer as consequências de ter a vida sendo vasculhada em razão das coisas erradas que fez. Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Aquele que trair a sua esposa ou aquela que trair o seu marido sofrerá as consequências do sofrimento pela decisão de ter feito isso, tratado mal o seu próprio casamento. 28. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, veja que aqui está em letra maiúscula mais uma vez, falando a respeito de Deus, eu, Deus, que sou a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. É essa atitude de Deus, de ficar em silêncio, que é o que Deus faz para caçoar daquele que anda no caminho torto. Deus diz: fica aí agora, você vai receber as consequências do que você fez. Eu me rirei, eu não vou chegar aqui e responder a vocês, porque eu falo com vocês antes, trazendo esses conselhos aqui do versículo 10 que nós lemos até o versículo 16. Não vá com as pessoas que querem convidar você para o caminho errado. Veja o 29. Vocês não quiseram a sabedoria. A sabedoria com letra minúscula é: vocês não quiseram os bons conselhos. Vocês não quiseram as respostas que eu dei. Vocês não quiseram as respostas da justiça, da verdade, da correção, do caminho certo. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Sempre se recusaram a ter absoluto respeito a Deus e respeitar os seus conselhos, ouvir e obedecer os conselhos dele. Versículo 30. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Então isso tem uma consequência. Versículo 31. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Ou seja, vão olhar e dizer: por que eu fiz isso? Por que eu não escutei a sabedoria? Por que eu não coloquei Deus, a sabedoria com letra maiúscula, em primeiro lugar? 32. Ele diz: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Então, os que não têm juízo, eles dizem: eu faço o que eu quero, eu saio com o que eu quero, eu sou dono do meu nariz e eu resolvo a minha vida e ninguém tem nada com isso.
Eles ficam satisfeitos com eles próprios, dizendo assim, que eles sabem o que estão fazendo, mas eles são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos, por não se corrigirem, por não se arrependerem, por não olharem para o desejo de sair com a mulher do vizinho ou com o marido da vizinha e dizer assim: isso não está certo. Por ficarem satisfeitos consigo mesmos, dizendo assim: eu saio com quem eu quero. Por estarem satisfeitos consigo mesmos, eu não vou pagar o imposto, não vou pagar o direito trabalhista, não tem problema nenhum, eu faço o que eu quero, o negócio é meu. Até que eles são destruídos quando são descobertos pela Receita Federal e tem que pagar altas multas, pela Justiça Trabalhista e tem que pagar muitas multas e todos os direitos que não quiseram pagar, e quando perdem o casamento, no caso de quem sai com o marido da vizinha ou com a esposa do vizinho, se não perdem a própria vida por causa dessa tolice. Então, o versículo 33 fala: mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Provérbios, portanto, é um livro que foi escrito pelo rei Salomão com os objetivos de nos mostrar o caminho certo, e o começo de uma vida certa é temer a Deus. Temer é ter absoluto, é ter reverência, alta consideração por Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Ele é a sabedoria com letra maiúscula. E ele, Deus, que é o dono da sabedoria com letra maiúscula, quer nos mostrar o caminho da sabedoria com letra minúscula. A sabedoria com letra minúscula inclui os bons conselhos, as boas decisões, as palavras inteligentes, o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho do que é certo, que permite que aconteça o que está no versículo 33. Quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Mas os tolos, eles desprezam o Senhor. Eles resolvem andar com más amizades. Andam com as pessoas que convidam para as coisas erradas, como nós lemos aqui do versículo 10 até o versículo 19. São pessoas que se acham espertas, mas o passarinho é mais inteligente, porque quando ele vê a cilada, ele não cai. Mas os tolos fazem coisas erradas e acreditam que não vai acontecer nada de mal com elas. Agora, nós vamos ler o capítulo 2. Por que nós vamos ler o capítulo 2 juntos? Porque no mês de fevereiro, nós temos 28 dias. E o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Para podermos ler os 31 capítulos dentro de 28 dias, precisamos fazer uma adaptação. E o capítulo 1 com o capítulo 2 tem uma relação direta. O capítulo 1 nos mostra que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o temor a Deus quer dizer ter o extremo respeito a Deus. O capítulo 2 explica como que você consegue o temor a Deus. Então tem todo sentido nós realizarmos essa leitura conjunta. Quando nós temos um mês com 31 dias, como foi o mês de janeiro, nós fazemos a leitura de um capítulo por dia. Quando nós chegamos em fevereiro, nós fazemos a leitura dos capítulos 1 e 2, porque estão conectados. E depois, no dia 7, nós realizamos a leitura dos capítulos 8 e 9, porque os capítulos 8 e 9 falam a respeito da sabedoria. E daí, no dia 28, nós fazemos as leituras dos capítulos 30 e 31. E dessa forma, com essa adaptação, nós conseguimos ler todo o livro de Provérbios dentro de fevereiro, mas
fazendo as leituras dos capítulos que têm uma conexão direta. Então aqui o capítulo 2 diz aqui, versículo 1, Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Veja, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. É necessário tomar nota a respeito daquilo que nós aprendemos com Provérbios. É muito importante saber, não apenas ler, para que você possa pôr em prática, porque é a prática que vai trazer o resultado da segurança, o resultado que você espera. Versículo 2. Aqui ele já começa a nos ensinar como que é para ter o temor a Deus. Ponto número 1. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Então, o ponto número 1. Não ande com pessoas que falam tolices. Ande com os sábios que falam a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus traz a sabedoria, porque Deus, ele é a sabedoria com letra maiúscula. Então ele é o dono da sabedoria. Para você receber a sabedoria, você precisa ir no dono dela. Então escute aqueles que andam com Deus, porque quem anda com Deus escuta os conselhos de Deus e revela a sabedoria de Deus. Então o primeiro ponto para você ter o temor a Deus, para você entender como que é respeitar a Deus, você deve escutar os sábios e procure entender o que eles ensinam. Esse é o ponto número 1. Escute os sábios e procure entender, aprender o que está sendo ensinado. Ponto número 2. Sim, peça sabedoria e grite, pedindo entendimento. O ponto número 2 é, você deve orar. Você deve se colocar em oração, dizendo assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Essa sabedoria com letra minúscula que corresponde aos bons conselhos, às respostas que você deve dar para cada situação na vida. Você deve dizer, Deus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu quero que o Senhor me fale se eu devo namorar essa pessoa ou não. Eu quero que o Senhor diga se eu devo responder para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, desse jeito, sim ou não. Eu quero que o Senhor me oriente sobre como tratar as pessoas no trabalho, nos negócios. Eu quero receber o conselho de Deus. Eu quero receber a orientação de Deus. Eu quero tomar as decisões, as respostas de acordo com os ensinamentos e na direção de Deus. Então, você deve pedir isso para Deus. Lá em Mateus, no capítulo 7, veja aqui na tela Mateus capítulo 7, no versículo 7 está escrito, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Veja o 8. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham e a porta será aberta para quem bate. Jesus aqui fez uma promessa. Se você pedir a Deus e gritar com Ele, gritar significa orar insistentemente, dizendo, eu quero ter sabedoria, Deus. Ele vai dar a você. Ele vai dar a você se você pedir a Ele. Voltando para Provérbios 2 e relembrando, o ponto número 2, o versículo 2 é, escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. O ponto 2, peça sabedoria, grite pedindo entendimento. O grite aqui está no sentido de, seja insistente, diga, Deus, eu realmente quero ter entendimento. Entendimento a respeito da vida. Eu quero entender a vida. Peça isso a Deus. Aí, versículo 4. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Você já viu uma pessoa que procura ouro? Ela fica se esforçando, procurando em todos os lugares o ouro.
Assim é aquele que busca sabedoria. Ele vai atrás, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai ouvir podcasts, ele vai ler livros, ele vai participar de estudos bíblicos, ele vai participar de treinamentos, de cursos, ele vai atrás da sabedoria, querendo aprofundar o seu conhecimento a respeito de Deus e a respeito de tudo que ele vai fazer na vida. Versículo 5: Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor. Se você escutar sempre a palavra de Deus e quiser entender o que os sábios estão falando, se você orar e gritar na oração, quer dizer, todos os dias pedir, Deus, eu quero receber o entendimento. E 3, se você buscar isso como quem busca tesouros escondidos, priorizar isso acima de tudo, você vai entender o que significa o temor ao Senhor. Você vai entender qual é a vontade de Deus em cada ponto da sua vida. E você aprenderá a conhecê-lo. Então, o capítulo 2, ele fala como que é receber o temor ao Senhor. O capítulo 1 fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você começa a tomar a decisão certa em tudo na vida quando você honra a Deus em primeiro lugar. O capítulo 2 fala como que você faz para alcançar esse conhecimento. Você precisa ouvir os sábios e querer aprender. Você precisa pedir em oração, dizendo: Deus, eu quero que tudo na minha vida seja guiado pela tua sabedoria. 3, você tem que ser uma pessoa que corre atrás desse conhecimento, que quer muito isso. Aí você vai entender a vontade de Deus. Você vai entender o que é o temor ao Senhor. Como que Deus quer que você paute a sua vida. Como que Ele quer que você se conduza nessa terra. Agora veja o 6. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dEle. Ele é o dono da sabedoria. Ele é a sabedoria com letra maiúscula. Versículo 7. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Então aqui o versículo 7 está dizendo, ele vai ajudar você se você for uma pessoa direita e honesta. Se andar pelo caminho torto, você vai receber os resultados, a consequência disso. Nós lemos isso em Provérbios capítulo 1. Versículo 8, Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. 9, se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Se, aqui tem uma condicional. Isso é uma decisão sua. Se você me ouvir, você vai entender o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Agora o 10. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Por que dará prazer? Você vai saber o que fazer, você vai colocar em prática e você vai ter segurança a respeito das decisões que você está tomando. Esse é o prazer da sabedoria. 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. 12. E o livrarão de fazer o mal. Você vai perceber as más amizades. Você vai perceber como é ruim sonegar o imposto, não pagar os direitos trabalhistas, como é terrível se envolver com a mulher do próximo, com o marido da próxima, como é terrível não prestar atenção no cuidado com o cônjuge dentro de casa no dia a dia. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. 13. Das pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Você vai viver longe, versículo 14, das pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. 15. Das pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Quando você tem a verdadeira sabedoria, você consegue, agora, do versículo 9 até o final do capítulo 2, nós vamos ver aqui os benefícios da sabedoria. Quando você tem a sabedoria, você recebe benefícios.
primeiros benefícios aqui estão nos versículos 7 e 8. Deus vai dar ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Versículo 8. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Então, o primeiro benefício, você vai receber a proteção de Deus. Segundo benefício, se você me ouvir, você vai entender o que é direito, o que é justo e o que é honesto e saberá o que deve fazer. Você vai saber como decidir os problemas da vida. Quando você estiver num dilema, tem pessoas que ficam assim, eu estou num dilema. Aquela mulher é tão bonita, mas ela é casada, mas eu estou num dilema. O dilema é, ela é tão bonita que se eu não sair com ela, eu acho que eu estou perdendo uma oportunidade. Ela é casada, mas eu estou nesse dilema. Agora, se você ouve a palavra de Deus, você não fica no dilema. Ela é casada e ponto final. Eu não tenho que me envolver com uma pessoa casada. Ponto. Então, se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Não sair com ela. Ponto final. Versículo 10. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Você vai dizer, graças a Deus, eu fiz a coisa certa. Paguei os direitos dos meus funcionários, paguei o imposto de renda, paguei os impostos que eu tinha que pagar, está tudo em dia, eu sei que o meu negócio está certo. Versículo 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e livrarão você de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. 13. Das pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. 14. Das pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. E 15. Das pessoas desonestas, em quem não se pode confiar. Quando você tem a sabedoria, você vai perceber, esse aqui é desonesto, aquele ali pratica o mal, e aquele lá vive enganando os outros. Eu não vou andar com nenhuma dessas pessoas. Aquele lá fica toda hora mandando WhatsApp com conteúdo indevido para mim. Então eu vou cortar, eu vou bloquear essa pessoa para não me mandar mais nenhum WhatsApp com fotografias indecentes. Eu também vou bloquear aquela pessoa porque aquela pessoa fica o tempo todo falando, eu encontrei um jeitinho de não pagar aquele imposto. Tem um jeitinho de você conversar com seu funcionário para convencer ele, para convencer ela que não precisa pagar aquele imposto, que não precisa pagar aquele direito. Se você falar desse jeito, você consegue. A pessoa não vai andar com essas pessoas. Outro benefício, aqui do 16. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. 17. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. 18. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. 19. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Versículo 20. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. A pessoa que se envolve uma vez no adultério, ela passa por uma situação de adrenalina, ela passa a ficar agitada. Ela tropeça uma vez e pensa, deu certo. Então eu posso fazer isso. E ela acaba ficando acorrentada nesse pecado, com muita dificuldade de sair dele. Você conhece histórias de pastores, pessoas consagradas a Deus, que tropeçaram uma vez nesse pecado e depois ficaram 4, 5, 8, 10, 14 anos presos no adultério, porque deixaram de ouvir a sabedoria. Veja que o versículo 19, o 18 fala aqui, se você for à casa dessa mulher, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. 19. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida.
20. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Terminando aqui. 21. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. O versículo 21 significa que as pessoas de caráter vão tomar posse do seu terreno. Viverão nesta nossa terra significa vão tomar conta da sua vida, vão administrar bem o seu terreno, o seu território, a sua vida, as suas decisões. 22. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Os pecadores, os maus, eles vão ter uma vida completamente sem organização, sem uma boa administração, eles vão ter uma vida perdida. Eu quero mostrar agora para você esses mesmos versículos 21 e 22 de Provérbios capítulo 2, só que agora numa outra Bíblia, que é essa Bíblia aqui, que é da Almeida Revista e Corrigida. Aqui está escrito no versículo 21, porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. E o 22, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Então aqui nós vemos os retos habitarão a terra, quer dizer, eles vão ter a posse das suas terras, eles vão administrar a sua vida, eles vão ter a sua vida sob controle. Mas os ímpios serão arrancados da terra, quer dizer, eles vão ter uma vida totalmente desestruturada, sem nenhum controle do que lhes acontece por escolherem o caminho do mal. Agora, retomando na Bíblia que nós estamos lendo, que é a NTLH. A NTLH é a Bíblia da Nova Tradução na Linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia que tem uma linguagem mais simples, mais fácil para o nosso entendimento. E eu só quis mostrar ali a Almeida Revista e Corrigida porque nesses versículos 21 e 22, lá ele traz mais o sentido de Provérbios 2, que aquele que é justo vai habitar a terra. Significa, vai ser como aquela pessoa que planta o seu jardim, planta a sua terra e colhe as coisas boas dessa terra. Enquanto que os ímpios vão ser como aquele que planta sementes ruins e no seu terreno ele vai ter coisas ruins para ele colher. E é nesse sentido que o versículo 21, agora lendo mais uma vez, diz: os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. Quer dizer, eles vão habitar a terra, eles vão ter uma vida feliz nessa terra. Agora o 22, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Quer dizer, eles vão estar em um terreno com plantação ruim e vão ser arrancados como se fossem arrancados como plantas do chão. Eles vão sofrer quando você arranca com força uma planta do chão, você vê que ocorrem quebras, ocorre o sofrimento ali para a planta. A pessoa vai sofrer e vai pagar as consequências das suas más decisões. Então essa é a leitura de Provérbios, capítulos 1 e capítulo 2. Amanhã nós vamos ler o capítulo 3 e no mês de fevereiro, como nós dissemos, nós vamos seguir com essa organização. Lemos hoje os capítulos 1 e 2, no dia 7 nós vamos ler os capítulos 8 e 9 e no dia 28 nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Agora eu convido você que quer receber a sabedoria com letra maiúscula, que é Deus, na sua vida. Para você receber a Deus, que é a sabedoria com letra maiúscula na sua vida, você precisa receber a Jesus. Deus Pai enviou Deus Filho, que é Jesus, para viver nessa terra e morrer por todos nós, entregando a sua vida por nós. Ele já fez isso. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou e está à direita de Deus, recebendo nossas orações. Como nós lemos em Provérbios 1 e 2, se você pedir a Deus por sabedoria, você vai ter a sabedoria.
E o começo da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a reverência absoluta a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Nessa oração que está na tela, que é a oração de confissão, você confessa que quer aceitar a Jesus, que quer receber o Espírito Santo, na frase número 2. Você quer o perdão dos pecados e o Espírito Santo. E a frase 3, você quer o seu nome escrito no céu, no livro da vida, para que quando você partir dessa terra, você herde o reino dos céus. Então faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como seu Senhor, então é Ele que agora gerencia a sua vida. Você vai fazer o que nós lemos em Provérbios 2. Vai escutar os sábios, vai procurar aprender as suas palavras, você vai orar e pedir a Deus por sabedoria, e você vai buscar isso como tesouros escondidos. Ele é o teu Salvador porque você tem pecados e você pediu perdão dos pecados, então agora você recebeu a salvação deles. Você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar e o Espírito Santo já está com você agora mesmo. Se você tem imagem, amuleto ou alguma imagem de santo na sua casa, embale e coloque fora da sua casa, porque agora o próprio Deus está na sua casa e você não precisa mais de nada disso. Jesus já morreu e ressuscitou, ele escuta todas as suas orações. E o seu nome está escrito no livro da vida no céu. Quando você partir, você herda o reino dos céus, porque você decidiu seguir a vida com Jesus. Em nome de Jesus é o nome para quem devemos orar. Só Ele recebe nossas orações e só Ele leva até Deus. Amém significa que seja dessa forma. E que seja dessa forma, vamos fazer a oração final por esse dia, por essa meditação. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor usou o rei Salomão para trazer esses ensinamentos para nós. Porque o Senhor ama tanto aqueles que buscam ao Senhor, que o Senhor deixou um livro dedicado para aprendermos a verdade, a justiça e o caminho certo para encontrarmos o seu reino e a felicidade. Pedimos que o Senhor agora nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos, que possamos orar todos os dias, pedindo para que a cada dia o Senhor esteja mais próximo de nós. Pedimos que o Senhor aprofunde a intimidade conosco, que possamos ser mais amigos do Senhor, que possamos ser mais amigos dos seus ensinamentos, que possamos dizer não para as propostas indevidas e indecentes, e que possamos andar sempre no caminho da justiça, da verdade, da correção, da retidão, da prudência, do entendimento, da inteligência que a verdadeira sabedoria revela para nós, que vem do Senhor, e que o Senhor nos mostre o caminho certo em todas as nossas decisões. Faz dessa forma, hoje e sempre em nossa vida, e que esse mês seja um mês de novas lições, novo crescimento, novas aprendizagens, novos ambientes, novos amigos, novos relacionamentos, tudo pautado pela tua sabedoria e pela tua direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.